No Legião das Ideias, Renan responde aos ataques do Boulos no Kim durante cassação do Glauber. Vamos conferir. Guilherme Boulos, então, vamos lá? Bora. Porque o relator extrapolou os limites da representação original, incluindo fatos e manifestações que não foram objeto de apuração nem submetidos ao contraditório, que viola o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Ética, que exige que a deliberação seja restrita aos elementos formalmente apurados. Presidente, no tempo dessa questão de ordem, eu acho muito curioso vir aqui o deputado que me antecedeu, Kim Kataguiri, querer dar aula de moralidade pública, né? Querer dar aula de correção política. Logo ele, que recebeu uma denúncia por ter pago uma empresa em 50 mil reais em dinheiro vivo. E até hoje isso não foi... O Boulos, é do inquérito dos 400 milhões. É uma derivada que fizeram do inquérito dos 400 milhões, dando a entender que a gente tinha um esquema só com a FIP, né? Uma das entidades mais probas e conhecidas do Brasil. A FIP foi paga pelo Kim Kataguiri pra fazer uma pesquisa pro mandato dele. E aí, isso é muito louco, bolsonaristas fizeram uma acusação canária contra nós, que foi tudo derrubado na justiça, todo mundo envolvido basicamente foi inocentado porque a acusação era esdrúxula, fizeram uma derivada pra tentar pegar o Kim nessa história, pra tentar incluir, não deu em absolutamente nada, vai o Boulos fala isso. Ô Guilherme Boulos, pelo amor de Deus, Guilherme Boulos, vamos lembrar aqui a deputada do PSOL, a Janira, tá, que enfim, caiu por corrupção, vamos lembrar, a Janira do PSOL caiu por corrupção, tá andando lá em Brasília com gente do PCC e do Comando Vermelho, e você, ao invés de se preocupar com isso, pelo contrário, você defende a mesma agenda do PCC e do Comando Vermelho na parte de criminalidade, né, vamos lembrar, tá aí falando do negócio, letra morta, letra absolutamente morta. Kim Kataguiri, ele contratou a FIP, pra fazer uma pesquisa pro mandato dele, e contratou muito bem contratado, tá de parabéns. Explicado devidamente. Agora, o que mais me preocupa é que Gustavo Gayer foi alvo de uma operação da Polícia Federal por desvio de verba parlamentar. Votou agora aqui contra o Glauber. Não foi julgado aqui. André Fernandes, também deputado nessa casa, é alvo do inquérito de investigação por ter feito apologia e apoiado as manifestações que quebraram essa casa, golpistas, no 8 de janeiro. Não foi julgado aqui. Sequer veio para o Conselho de Ética a representação que nós entramos contra ele. Carla Zambelli tem maioria no STF, na Suprema Corte. Posso fazer uma pausa? O cara que está indignado com supostas marmeladas ali no Conselho de Ética é o relator do caso do Janones, tá? O cara que tá preocupado, que isso aqui termina em marmelada, sério, você é o relator do caso do Janones. E disse, não, veja só, eu estou votando assim, pra proteger um cara que é hoje ligado ao governo Lula por causa... Ô, Boulos, para, Boulos, para, Boulos. Que, assim, tentar fingir isso é complicado, vamos lá. Para condenação por porte irregular de arma, naquela cena absurda, digna de uma pessoa pistoleira correndo atrás de uma pessoa nas ruas de São Paulo. Vai ser presa! Vocês sabem que ele chamou ela de pistoleira, né? A pistoleira é um termo utilizado para, vamos dizer, se referir, por exemplo, a mulheres, vamos dizer, vagabundas que dão golpe por aí, entendeu? A gente sabe que lá na Câmara, todo mundo sabe, né? Ficam chamando a Carla Zambelli, eu não sei o motivo e também não acho que ela seja, tá? De espanhola, dando a entender que ela era garota de programa na Espanha, entendeu? Então quando ele joga pistoleira, uma pessoa que impõe uma pistola tentando atirar alguém não é um pistoleiro, entendeu? O termo pistoleiro é usado pra outra coisa. Então ele usa a palavra nesses termos aqui, ele, o feminista, o defensor das mulheres, pra chamar a Carla Zambelli de prostituta, de vagabunda, é isso que você tá tentando chamar ela, né? O Guilherme Boulos, né? O cara que vai falar do áudio do Arthur fica todo... entendi, Guilherme. Que curioso, né? Como o psolista, ele vira um macho escroto assim na hora. A mulher é de esquerda, tá. Vamos lá. Só uma coisa, né? Assim, é que, enfim, tem que ser muito claro. Eu vou falar assim. O Guilherme Boulos devia procurar as mulheres pistoleiras que estão lá no PSOL, tá? Tem gente com muita pistola lá no PSOL, if you know what I mean, tá? Eita. Vamos lá. Para ser julgado aqui nesse conselho. Chiquinho Brazão foi julgado aqui há meses e continua recebendo salário e como deputado porque não foi pro plenário o pedido de cassação dele. Sabe o que todos esses deputados têm em comum? Desde o Kim Kataguiri pagando 50 mil em dinheiro vivo até o preso por assassinato da Marielle, todos são da direita. É isso que eles têm em comum.
O que tem a ver? O Brazão virou de direita. Meu amigo, o Brazão é um cara do centrão do Rio de Janeiro, ele tá com quem for. O Brazão, não, todos, ele faz um cherry picking. Ele não vai listar o Janones, que agora, saiu fora, fez até um acordo em que ele confessou. Ele confessou, não, aí tá indignado. O Boulos era relator do caso do Janones. O Boulos era relator. Cara, assim, é no mínimo cômico essa história. Aí quando vem um deputado da esquerda, o Glauber Braga, reagir a uma provocação canalha de um movimento que é bandido. O cara, líder do MTST, que é um movimento que comete crimes em série através de invasões de propriedades privadas e às vezes públicas, que organizam manifestações que incendeiam, depredam, destroem prédios públicos e privados, está falando que nós, do Movimento Brasil Livre, sem condenações criminais, senhor Rafael Almeida Risso, somos criminosos, de bandidos. Oh, tá tudo ok, tá tudo bem. O Guilherme Boulos não consegue sustentar uma frase sem ser pego numa incoerência grave. Eu vou falar, ele nem deve ter se preparado muito, porque todo mundo sabe que o Guilherme Boulos não gosta do Glauber. E na verdade isso aí é livramento pra ele. Tá, o Guilherme Boulos é da ala lulista do PSOL. Essa ala, inclusive, já expulsou um economista que tava pensando contra. Tá dando mó quiprocó dentro do PSOL. E o Glauber é da outra ala, que é a ala da turma, vamos dizer, mais radical, que não quer nem ficar com o Lula. Essa ala do Glauber tá toda escanteada ali, já eles saem do PSOL. E o Boulos só tá cumprindo ali tabela. De banditismo político, porque isso é esse MBL. Por gentileza, silêncio, por favor. Se é banditismo, por que você não denuncia a gente na esfera criminal, Boulos? Por algum banditismo que a gente fez? Vai denunciar, acha aí o banditismo. Acha o banditismo. Vamos lá. Reagiu a uma provocação canalha, baixa, atacando sua mãe? Bom, aí é quebra de Onde? Ô Boulos, por favor, prove que o Gabriel Costenaro estava atacando a mãe do Glauber. Fale um momento, ache. É impossível, né, que você coloca aí que o Costenaro ficar fazendo, vamos dizer, abordagens em série lá no Glauber. Ache, por favor, algum vídeo, alguma coisa em que o Costenaro tá falando da mãe do Glauber. É complicado. E, hoje o Boulos tem que se atualizar. O Costenaro saiu do MBL. Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer defesa do Costenaro. Dito isso, o Costenaro não foi lá falar da mãe do Glauber. Vocês estão querendo transformar o Glauber o quê? Num defensor da honra dos mulheres? É muito engraçado que, né? Vocês que não ligam pra família e honra, vocês se tornam, né? O Boulos se torna machista, agora ao vivo não, machistão, atacando, chamando os outros de pistoleira. E aí, defensores da honra. O homem tem que defender a honra da família. Porra, você tá pensando que é um cavaleiro medieval agora? Caramba. Vamos lá. Aí o parecer do relator é pela cassação. Não tem lógica, não tem coerência. Sabe o que tem aqui, presidente? Perseguição política. É isso que tem aqui nessa sessão. Deveria envergonhar aqueles que estão sendo cúmplices dessa perseguição política. Porque vocês podem inaugurar hoje a cassação por ideologia. Cassação por posicionamento político. Isso não tá. O Boulos é uma máquina, cara. Vamos lembrar, recentemente o Riso pode até levantar, tá? Ano passado, se não me engano, ano passado retrasado, houve uma. O que você até lembra? Houve lá no PSOL uma convenção pra ver quem ficava com a presidência do PSOL, acho que foi no final de 23. E houve um quebra-pau. O quebra-pau foi entre a ala do Boulos e a ala do Glauber. Veja só, né? Quando eles vão ficar falando perseguição por ideologia. Como é que funciona isso no PSOL? Isso é a ala do Boulos e a ala do Glauber se matando. Ó, que gente. Não, civilizada. Na hora do pau ali não tem mais amor, não tem porra nenhuma. Colocado aqui, e com o devido respeito ao relator, mas também não teve coerência. O advogado trouxe aqui no começo. Saiu essa semana nos jornais, deu um soco num jornalista dentro da casa e não foi quebra de decoro parlamentar. O Glauber reagiu a uma agressão de um movimento de banditismo político e aí a quebra de decoro parlamentar. Qual movimento? Qual movimento? Cita o nome, ó. O MBL comete crimes. Isso é calúnia, você está imputando crime a outra. Em quais crimes? Determine e dê o nome. Pra ficar, né, sendo sinuoso pra não tomar processo. Vamos lá. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu quero concluir, presidente, minha questão de ordem, dizendo o seguinte. O que vai se julgar hoje aqui nesse conselho não é a cassação ou não do Glauber. É se esse conselho continuará tendo moral para ter isenção política para julgar qualquer parlamentar dessa casa. É isso que vai ser julgado hoje. Ou se vai se tornar um conselho que quem é de direita sequer é julgado e quem é de esquerda é caçado por um motivo torpe. Essa é a decisão que nós vamos tomar aqui hoje. Não é sobre o Glauber a decisão. A decisão é sobre esse conselho. Se vai se tornar um censor ideológico ou se vai ter razoabilidade, medida e coerência. Isso significa
absolver o deputado Glauber Braga. Eu acho o máximo que ele colocou as coisas... Vamos pegar aqui, né? Vamos ser generosos com o argumento do Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é o seguinte, ó. Vou ignorar absolutamente todas as participações diretas que eu tive numa das grandes lambanças que o Conselho de Ética fez, que foi ignorar o caso Janones. Ele relatório pela absolvição do Janones, pra vocês entenderem, tá? Vamos ignorar. Aí vamos fazer um cherry picking de casos ali, falando que todos são de direita, tá? E ele escolhe alguns casos e, não, esses políticos são de direita, incluindo o Brazão, né? Vamos ignorar tudo isso, vamos fingir que nada disso aconteceu, até casos que não foram parar no Conselho de Ética. Escolhe aqui, tá? Aí você vai dizer o seguinte, com a direita não tem, mas com a esquerda tem, então isso é perseguição ideológica. Logo, o mérito, que é o que ele deveria abordar, o mérito, que é o fato do senhor Glauber Braga ter agredido, dado porrada dentro das dependências do Congresso Nacional num cidadão, inventando as alegações dele que o outro foi ofender, atacou a honra da mãe dele, não sei o quê. E nem que tivesse atacado, tá? Um deputado federal não agride pessoas. Inclusive, tá errado, se vamos supor que o Costanera tivesse se comportando de maneira errada, chame o segurança. Tem segurança lá pra isso. Não para o deputado fazer uso da razão dele e bater no cara, mas ele não parou ali. Depois foram lá pra delegacia, pro Depol, dentro da Câmara dos Deputados, e lá no Depol, ele tentou ir pra cima do deputado Kim Kataguiri. Tudo filmado, tudo tá absolutamente filmado. Isso não é perseguição ideológica, até porque, caro Guilherme Boulos, a impunidade no Brasil, ela canta tanto pra direita quanto pra esquerda. Impunidade no Brasil, especialmente pra políticos, ela vai rodar. O lance é se você tá ou não tá amarrado no jogo. E eu vou aqui, não é jamais uma defesa, mas eu vou aqui falar a real o que tá acontecendo com o Glauber. O Glauber, assim como o Arthur Duval, ele é odiado na Câmara dos Deputados. Só que eles são odiados por motivos errados. O Arthur Duval, ele era... Na Lesp, ele era odiado porque ele combatia de fato os privilégios e ele destruiu as relações dele. Imagina o seguinte, você é um funcionário da Lesp e tá vindo um vale peru no fim do ano, é uma grana a mais que ia vir no Natal. De repente vai um deputado, entra com uma ação na justiça e derruba isso. O dinheiro já tinha entrado na conta dos funcionários, teve que ser devolvido. Você entende o tamanho da brincadeira? O Arthur tirava privilégios e privilégios, arrumava briga com todo mundo. O que aconteceu? Veio o deslize do Arthur Duval, derrubaram o Arthur. O Glauber não fez nada disso, não é que o Glauber toca uma pauta antissistema, não. O Glauber, ele é conhecido por ser destemperado e brigar e quase ir às vias de fato com muitos deputados ali. Então, assim, a relação que o Glauber tem lá dentro era uma merda, o Glauber já tava bem queimado. Aí o Glauber vai e, pra se ajudar, agride um cidadão e tenta agredir um deputado. O que vocês acham que aconteceu, Boulos? O que vocês acham que ia acontecer? É uma pergunta, não é nem um pouco retórica. Ele ia ser caçado. E eu entendo. Olha só, se o Arthur fosse do esquema lá na Lesp, por mais que pudesse fazer, o Arthur é de direita. Se o Arthur fosse do esquema, o Arthur não caía. Entendeu? Agora, se o Arthur fosse do esquema e, ao mesmo tempo, o Arthur ficasse tentando dar porrada nos colegas deputados, tá? Mesmo sendo do esquema, o Arthur cairia. O caso do Glauber é o seguinte, o Glauber tem porra nenhuma do sistema, a única coisa que ele fez, você pode falar que é, ele não gostava do Lira, ele dava as broncas dele no Lira, só. Tirando isso, ele é um dos sujeitos mais escrotos da Câmara dos Deputados. Ele é um sujeito violento. Ele é conhecido por ser um sujeito destemperado. E aí, cara, caiu no próprio... Quer ser político? Aí, cara, tem que ter decoro. Existe aí o decoro. E vocês do PSOL não podem ficar falando de decoro, como falaram do áudio do Arthur, emitido por um cara que estava licenciado do mandato. E aí, ali é decoro. Esses são os reis do decoro. Aí um cara bate num cidadão dentro da Câmara dos Deputados, tenta agredir um deputado, tudo filmado. Não, aí o decoro não é decoro, aí é ideológico. Para o Guilherme Boulos. Que papo furado. Que papinho de cu. Vamos lá. Bom, esse foi o trechinho do Boulos. A parte do Kim, a TV Câmara cortou, acho. Eles cortaram a resposta do Kim? Cortaram. Agora a outra parte do Boulos. Primeiro, eu fico feliz que ao menos com tantos horrores, o deputado Kim tenha sido sincero e confessou que usou 50 mil reais em dinheiro vivo. De cota parlamentar, assim, eu não sei... Assim, esse cara vai ficar falando isso até agora? Porque isso é de uma canalice, uma filha da putagem, tá? O PSOL, você vai pegar a prestação de conta de vereadores, tudo umas coisas esquisitíssimas. O PSOL, nos partidos, assim, a mamatolândia corre nos mandatos do PSOL. Vai ver os gastos dos deputados e vereadores do PSOL. É aquela linha que o Bolsonaro falava, gasto tudo que eu tenho direito, vou correr pra gastar. O que o Boulos tá falando, só pra não ficar gente desavisada aqui, o que o Boulos tá falando é o seguinte, Kim Kataguiri ele vai contratar os serviços da FIP pro mandato dele. O Kim era relator, se eu não me engano, era do licenciamento ambiental.
Foi, com certeza, licenciamento ambiental. O Kim vai contratar, pelo mandato dele, um serviço da FIP. O Kim não tinha limite na conta bancária. Ele saca da própria conta o dinheiro. Sacou o dinheiro. Paga a FIP. Ele pagou a FIP. E depois pediu a restituição, porque o pagamento era para um estudo de um relatório que ele estava fazendo. Ele era o relator do licenciamento ambiental na Câmara. Esse assunto eles tentaram pegar e causar, e eu me lembro dessa história, porque eles tentaram fazer uma derivada do lance dos 400 milhões, porque eles envolveram o FIP nos 400 milhões, na teoria conspiratória dos bolsonaristas. Aí, o Kim, tentaram encaixar isso no Kim, e o assunto foi arquivado pela PGR, inclusive, que foi colocada pra perseguir o Kim, que era do... Esqueci o nome lá, o PGR do PT lá, o petista bolsonarista, o Aras. Era o Aras foi colocado pra pegar o Kim. Então... O Kim provou tudo lá. O que você tá falando? Aí o Boulos fala assim, não, o Kim que pagou em dinheiro vivo. Você sabe toda a história? Chupa aqui, ô filho da puta. Vai explicar, ô seu vagabundo, aquela... Não vou citar o nome. Vai explicar aquela piranha do PSOL que fica andando no Congresso Nacional, tá? Junto com gente do Comando Vermelho e do PCC pra ficar fazendo lobby pra ajudar vagabundo de facção. Vai explicar aquela piranha... Isso tem que explicar. Aquela piranha e aquele bando de filho da puta de facção criminosa que fica tirando foto com você no Congresso Nacional, ô seu vagabundo, pra ficar querendo atacar a honra de gente honesta. Aí fica lá, né? Com a piranha do PSOL e do Comando Vermelho. Ele não vai falar, né? E esse é o lance. Né? Aí pega um caso do Kim absolutamente probo. Olha o suposto. E aí fica. Eu até vejo aqui nos comentários gente lá. Não, mas explica. Que esquema é esse? O Kim pagou o estudo da FIP pra licenciamento. É um negócio que ele era relator. Aí vem com esse papo, esse vagabundo. O passador de pano pra rachadinha. Só aí tá indignado com o conselho. Ele, quando tá no conselho de ética, é o rei da impunidade. Vem falar do deputado Probo, que foi perseguido pelo Aras ali. E o próprio Aras arquivou. E aí esquece assim, tal que uma piranha ligada ao partido dele, não vou citar o nome aqui, uma piranha ligada ao partido dele, anda com o Comando Vermelho e o PCC na Câmara dos Deputados e gente ligada à facção tira fotinho inclusive com ele. Isso é isso que você tinha que estar preocupado, meu velho. Pra mim você tinha que ser caçado, porque aparentemente, de acordo com a foto, tem gente do PSOL aí que é marmita de faccionado. Vagabundo do cacete. Já viu cota parlamentar em dinheiro vivo? Mas ele é burro, hein? Ele é burro. Existe limite de transferência, se não me engano, o que era 40, 50 mil reais. O que precisava transferir não tinha limite, ele saca da conta dele de parlamentar e paga a porra do negócio. Vai, você quer ficar falando isso? Vai lá no processo que trata disso, quando o Kim foi acusado dessa merda, e que foi arquivado, ó, a mocota, um tempão atrás. Vamos lá. Vários parlamentares aqui. Silêncio, por favor. Desconheço. Que bom que ao menos teve a honestidade de confessar o crime pelo qual ele responderá, ou deve responder. E pausa. Quanto às acusações... Pausa. O vagabundo, o amigo da marmita, o amigo da vagabunda ligado ao PCC, daquela piranha que anda pelo Congresso Nacional, tá? O vagabundo, isso já foi investigado. Já foi. Sabe o que aconteceu? Há muito tempo, anos atrás, né, Riso? Sim. E você sabe o que aconteceu? Você sabe? Caiu. Foi arquivado. Não tinha nada, absolutamente nada. Era pura perseguição política. E se eu não me engano, só pra confirmar aqui, foi daquele mesmo promotor dos 400 milhões. Checa aí se foi ele. Que aí jogaram pra PGR. O Coisa veio aqui e desligou o negócio, Riso. Okay. Ele trombou aqui e desligou minha luz. Quem foi? Quem tava aqui? O Aloysio. Vamos lá. Tá de boa na câmera, relaxa. Baixas, que ele faz repetidamente, que a milícia digital dele, esse banditismo político do MBL Banditismo político é a piranha ligada ao teu partido, que anda em Brasília com ONG ligado ao Comando Vermelho e o PCC atira cola, e você tira foto com os brothers dele. Aquilo é banditismo, tá? O seu partido tem relações muito estranhas com o Comando Vermelho. É isso que é banditismo. Então explica aquela porra daquela piranha ligada ao teu partido que fica andando por lá e visita os gabinetes de vocês. Explica a porra daquela piranha. Eu não sei se é essa mulher da foto. Fala assim, ó. Quem é essa mulher, Guilherme Boulos? Quem é essa mulher que anda com faccionado? Explica essa porra. É casada. E foi condenada. Ela foi condenada, né? Condenada. Quem é ela, Boulos? O Felipe Seu falou, Renan, para de xingar, minha mãe tá na sala. Sua mãe tem que gostar do que eu tô falando.
Sua mãe que é uma mulher decente, a última coisa que ela vai gostar é de piranha ligada ao Comando Vermelho andando no Congresso Nacional pra ajudar bandido. Tá? Vamos lá. Hoje, não merece resposta, eu me dou por satisfeito com a confissão de culpa dos 50 mil reais em dinheiro vivo do deputado Kim Kataguiri. Agradeço. Confissão de culpa. Você tá entendendo? Assim, ô Guilherme Boulos, teu partido tá perdendo um deputado. E tá perdendo um deputado por culpa do Movimento Brasil Livre. Vamos ser honestos, tá? Teu partido tá perdendo um deputado por culpa do MBL, sacou? Vocês estão perdendo um deputado. Vocês se lascaram ali. Glauber já foi. Talvez até seja bom pra você especificamente, tá? Não vem querer jogar o Kim no meio com uma acusação absolutamente vazia. O Kim Kataguiri, só pra lembrar, tá? O Aras, ele era um PGR petista nomeado pelo Bolsonaro. Imagina o que os caras queriam fazer com o Kim. Pegaram aquele caso vazio de tudo e o próprio Aras na época arquivou porque não tem porra nenhuma. Volto a colocar, o que tem que ser explicado é aquela piranha ligada ao teu partido que fica andando com crime organizado a tiracolo lá em Brasília pra defender o interesse do PCC e Comando Vermelho. Por que teu partido anda com aquela piranha? Seu partido financia aquela vagabunda? Essa é a pergunta. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco. E continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.